justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Yeah. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Amor e ruja o leão. Vamos! E que a terra estremeça diante da majestade. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Cadê as palmas? Assim, lá no alto, lá no alto, lá no alto, vamos! Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Vamos, vamos! Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Oh, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Jesus, Jesus, você pode levantar a tua mão
e gritar o nome dele. Jesus, eu quero ouvir Jesus. Duda Andrade na guitarra. Vamos cantar comigo assim, ó. O que o céu começa, o céu termina. O que o céu começa, o céu termina. O que o céu começa, o céu termina. E não tem jeito, vai acontecer. O que o céu começa, o céu termina. Cada vez, vai. O que o céu começa, o céu termina. Cada vez, vai. O que o céu começa, o céu termina. Diga isso. E não tem jeito. Quero ver você, quero ver, quero ver, quero ver. O que o céu começa, o céu termina. Isso. E não tem jeito. Vai acontecer. Eu nunca vi o céu desistir. Eu nunca vi o céu abortar um projeto. Deus nunca vai recuar. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Deus não é um Deus de obras inacabadas. O que o céu começa, o céu termina. O que o céu começa, o céu termina. O que o céu começa, o céu termina. E não tem jeito, vai acontecer. O que o céu começa, o céu termina. O que o céu começa, o céu termina. O que o céu começa, o céu termina. Diga! E não tem jeito, vai acontecer. Eu nunca vi o céu desistir. Eu nunca vi o céu abortar um projeto. E Deus nunca vai recuar. Que Ele começou, Ele vai terminar. Deus não é um Deus de obras inacabadas. O que o céu começa, o céu termina. Diga isso! O que o céu começa, o céu termina. O que o céu começa, o céu termina. E não tem jeito, vai acontecer. O que o céu começa, o céu termina. O que o céu começa, o céu termina. O que o céu começa, o céu termina. E não tem jeito, vai acontecer. E vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Ei!
acontecer. Quero ouvir. Vai. Vai acontecer. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Esse momento aqui agora que nós vamos fazer é um talk show e o nome é O Sucesso de Deus na Vida de um Homem. Quem quer ter o sucesso de Deus na sua vida aí? Quem quer ter? Amém. Então fica ligado, porque vai ser um papo bem bacana e eu espero extrair tudo dele para nós sairmos daqui com um grande ensinamento. Esse homem, ele é um grande empresário. Ele é um grande empresário. Ele é empresário no ramo da educação, no ramo da construção, no ramo imobiliário. Ele também é um cara muito generoso. Ele também ele é casado com a Luciana. Ele é pai da Tainara, da Isabela e da Lisa. E é alguém que é muito conhecido como o 02. 02. Vocês já estão entendendo quem pode ser que seja o 02. Quem eu estou falando aqui, que a gente vai bater esse papo, que é o nosso pastor executivo da Elam, é o pastor Alexandre. Vem para cá, meu pastor, que a gente vai bater um papo aqui agora. Boa noite, boa noite. A gente vai bater um papo aqui. Eu amo esse homem demais. Ele já tive algumas conversas com ele, bem franca, e foi abençoador demais na minha vida. E eu espero, nesse momento aqui, extrair o melhor do Senhor aqui, nesse momento aqui, de ti, para que esses homens possam sair daqui edificados. E eu tenho certeza que tudo que nós vamos conversar aqui vai ser edificante na vida dessas pessoas. Amém? Eu quero começar bem lá no começo mesmo, bem lá no comecinho. Se você podia contar um pouquinho para a gente, sobre a sua infância, que toda história tem um começo, né? Então para a gente chegar e perguntar tudo para o Senhor, como hoje a sua vida a gente precisa entender toda a sua história. E eu queria agora, nesse momento, perguntar para o Senhor como é que foi sua infância, se você poderia compartilhar conosco, para a gente começar a entrar aqui nesse bate-papo. Não foi muito fácil, mas a gente pode bater um papo aqui, só ninguém pode chorar, entendeu? Nem ficar triste, entendeu? Isso foi passado, agora a gente está no futuro, querendo avançar cada vez mais. Então, minha infância, eu perdi minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade, né? Porque, na verdade, mas antes disso eu já morava já com a minha avó, porque até então minha mãe não podia cuidar de mim, né? Aí depois disso eu fiquei um período de mais 1 ano morando com a minha avó, tá? Mas, pode continuar. Você falou agora da sua mãe, falou da sua avó, você acabou não mencionando o seu pai, se eu puder te fazer essa pergunta. Não, sim, claro. Eu tinha pai, mas minha mãe não quis reconhecer, não quis que ele fosse reconhecido como meu pai, né? E eu também não conhecia ela, mas também eu nunca soube dessa história. Ou seja, então eu fiquei esse tempo todo sem conhecer meu pai. Eu conheci ele quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, né? Para 19. E um belo dia eu cheguei para ele e falei, o senhor é meu pai? Ele falou assim, eu não te conheço como nada e você não é meu filho. Isso foi a resposta que ele me deu. Entendeu? Meu Deus, direto. Então, deixa eu entender. Então, o senhor, desde os 6 anos, você perdeu sua mãe. O seu pai, você teve um contato com ele, mas não tem um registro, não tem o sobrenome do seu pai no seu registro de nascimento, é isso que eu entendi? Não, não consta. Não tem. Então, a gente poderia dizer de uma forma, até olhando para a Bíblia, seria o filho bastardo que não tem como o registro do seu pai, a paternidade do seu pai, uma figura paterna ali na sua vida. O senhor não teve isso, então?
Exatamente, eu nunca tive. Nunca teve isso. E você acabou falando para a gente aqui, meu pastor, que aos 6 anos você perdeu a sua mãe e logo em seguida a sua avó. Eu acredito que foi um período muito difícil, com 6 anos de idade. Eu não consigo imaginar isso. Mas, a partir dessa idade, senhor, como é que foi a sua vida? Como é que você tocou a sua vida a partir desse momento que você teve essas perdas, todo esse contexto que você teve na sua vida? Como é que o senhor tocou a sua vida a partir dessa idade, dos 7 anos de idade? Então, é meio complicado, né? Porque era uma situação muito difícil, né? Eu morava em Cascadura, no Morro do Fubá, todo mundo aqui deve conhecer, próximo. Conhece? Alguém conhece aí? Inclusive, hoje está tendo até uma guerra lá hoje de milícia e traficante, né? Querendo tomar a região, mas naquela época era um pouco mais fácil, né? Porque eles respeitavam mais, né? Hoje está um pouco mais difícil. A minha rotina era de manhã, tinha aquela lata de 20 d'água, né? E tinha uma outra menorzinha. Como eu não aguentava, eu carregava o quê? Aquelas 2 menorzinhas. Eu levantava às 6 da manhã, né? Descia, pegava água, enchia um tambor pela metade, né? Que depois também não tinha mais força. Aí eu descia as escadarias, aí o primeiro trabalho que eu tinha era tomar conta de carro. Se eu chegasse a tomar conta de carro, tivesse alguém mais forte do que eu, não deixava, aí eu ia para o outro trabalho. Qual é o outro trabalho? O outro trabalho era ficar empacotando dentro do mercado. Alguém que já ouviu falar, ou lembrava, né? Mercado Disco? Cascadura? Alguém lembra aí? Mercado Disco? Mercado Leão, Mercado Mini Box, Mercado CB, Casa da Banha. Então, essa era a minha rota. E tinha uma rua que era muito famosa, Rua Silva Gomes. Quando eu não conseguia tomar conta de carro, quando eu não conseguia empurrar carrinho, porque eu chegava atrasado, né? Porque a gente fazia lição, eu ia pedir dinheiro. Aí eu ficava até umas 3, 4 horas na rua pedindo dinheiro. Quando eu não conseguia nada, pedir dinheiro também, quando eu não ganhava nada, aí lá no Mercado Casa da Banha, na Avenida Suburbana, lá, né, que era o antigo CB, lá atrás tinha aqueles de depósito, né? O pessoal pegava aquela vase, né? O pessoal hoje chamava de xepa, na verdade, né? Uma opção antigamente falava assim, e aí, Alexandre, tudo bem? Vamos sair. Aí eu já ficava atento já, aí eu ia, dava a volta, aí eles pegavam aqueles caixotes e jogavam tudo lá dentro, né? Aí eu arrumava uma lâmina de serra, né? Ou uma faquinha, subia, caía ali dentro, né? Pegava uma bolsa ou um caixote quando tinha, porque antigamente era de papel, tu botava na bolsa de papel, rasgava tudo. Aí eu catava ali, tirava aqueles olhos ali, pegava o chuchu, tirava aquela parte podre, pegava uma tangerina, pegava uma maçã, pegava, e dali terminava o dia, 6, 7 horas assim, e ia para casa. Aí quando chegava em casa, né? Quando eu morava na casa do meu tio, ou às vezes na casa do outro tio, porque eu tinha minha mãe faleceu. Eu já não morava com ela, morava com a minha avó. Mas sendo que a minha avó tinha 2 filhos, né? Os 2 filhos já tinham as vidas dele própria, porque nada era fácil naquela época. Então, a maneira de eu sobreviver é ficar na casa de um, na casa de outro, e assim ia a minha vida por aí, entendeu? Não era igual o Martinho da Vila, deixa a minha vida levar, não, mas era quase igual, entendeu? Desse jeito. Mas a gente, às vezes, falando agora assim, né, parece algo simples, mas eu ouvindo o senhor falar, eu não consigo imaginar, com 7 anos de idade, você ter que catar lavagem, né? Tirar as coisas podres ali esse estilo de vida que o senhor acabou de contar para nós aqui, isso demorou mais ou menos quantos anos ali que você, a partir dos 7 anos, nessa de para lá, para cá, nisso de catar, de não conseguir, de não fazer, até que anos, qual a idade mais ou menos que o senhor foi eu fiquei nessa vida mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos. Uns 8 até anos. uns 15 anos, Porque naquele tempo, não era igual hoje. Hoje tem o jovem aprendiz, que você vai em qualquer lugar hoje, eles pegam aquele jovem para poder trabalhar em qualquer lugar, né? Naquela época não tinha. Naquela época, um garoto da minha idade, com 15 anos, e negro, morava no morro. Quando eu descia o morro, a polícia encosta. Então, eles achavam sempre que a pessoa de cor ia fazer alguma coisa ruim. Ia roubar, ia fazer qualquer outra coisa, menos o trabalho. Por isso que minha vida era sempre pedir dinheiro, tomar conta de carro, né? Até que um belo dia eu estava trabalhando na Casa da Banha, aí eu fui fazer um carreto, que a gente chamava também, né? E do lado dessa Casa da Banha tinha um fiel Big Bar, que era um restaurante. Aí o dono de lá falou assim, caramba, qual é seu nome? Eu falei, Alexandre. Eu te vejo aqui todo dia, exatamente no mesmo horário, o que você faz?
Aí eu falei para ele, eu trabalho aqui. Você trabalha aqui? Sim, mas tu recebe? Aí eu falei, não, eu tento ganhar alguma coisa para poder levar para casa. Aí ele falou, caramba, você não quer largar essa vida, não? Eu falei, eu estou querendo, mas eu não consegui nada. Aí ele falou assim, vem trabalhar comigo. Eu falei, caramba, gostei. Aí eu falei eu cheguei em casa, né? Falei com um dos meus times, meu time, tem certeza que você vai trabalhar? Pelo menos você trazendo alguma coisa para casa. E lá, será que ele não vai te enrolar? Eu falei, não vai não, pô. Eu conheço ele já há um tempo já. Ele falou, então tudo bem. Aí fui um dia, fui o carreto pro cara. Aí, né? Isso foi no final, né? Às 4 horas, 5 horas, que ele abastecia o bar para abrir no outro dia de manhã, né? Ele falou, Alexandre, amanhã você começa a trabalhar comigo. Aí eu falei, mas que hora? Aí ele, o bar abre 6 horas. Mais 8 horas a gente vai botar os salgados e botar tudo para funcionar. Falei, beleza. Aí deu no outro dia, cheguei lá, né? 7h30 da manhã eu estava lá já. Aí ele, caramba, cara, tu chegou muito cedo. Eu falei, não, pô, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Aí ele, mas você não estuda? Porque ele só me via na parte da tarde, né? Eu falei, não. Aí como é que você chega aqui em todo dia esse horário 4 horas? Eu falei, não, que às vezes eu tomo conta de carro, às vezes eu empurro o carrinho, e aqui é o último lugar que eu bato quando eu não tenho nada para me fazer, que eu vou lá atrás e cato aquela lavagem para poder levar para casa. Aí ele, então você não estuda? Aí eu falei, não. Ele falou, mas se você quiser trabalhar aqui, a partir de hoje você vai ter que começar a trabalhar. Ou vai ter que começar a estudar. Eu falei, mas como? Ele, de manhã até meio-dia. E de meio-dia para tarde você vai trabalhar comigo. Eu falei, não, tudo bem, mas como eu vou fazer isso? Ele falou assim, vamos ajustar tudo, essa semana você fica. E foi um divisor de água na minha vida, porque eu comecei a trabalhar de manhã até meio-dia, e de meio-dia para tarde eu ia para a escola. Dos 15 anos eu comecei a estudar. Aí eu comecei de lá para cá a fazer o quê? Estudar, trabalhar. Aí eu comecei a fazer o supletivo à noite, porque eu estudava 1 ano, valia por 2, onde eu comecei a desenvolver o meu trabalho. Entendeu? E esse primeiro emprego que o senhor teve, nessa oportunidade, era qual ramo que o senhor trabalhou? Era oficina, não, esse era um botequim, um bar, Fiel Big Bar. Depois, ele vendeu o bar, aí eu fui trabalhar na oficina mecânica, na Casa dos Parafusos, Fiel Big Bar. Dos parafusos, né? O nome era tudo Big Bar, no caso, né? Mas como era uma loja, tudo uma do lado da outra, geralmente tinha um bar, porque depois era Fiel, que era todos eles eram amigos, no caso, né? E eu fui trabalhar nessa Casa de Parafusos. Fiquei trabalhando lá mais uns 2, 3 anos, né? Aí depois, com 22 anos, assim, 23 anos, fui trabalhar em uma oficina mecânica. Aí eu peguei o conhecimento de habilidade com troco, né? Dinheiro, fazer conta. Depois eu peguei a habilidade com parafuso, no caso, né? E depois eu peguei uma habilidade como oficina de carro. Entendeu? E depois disso, aos 25 anos, eu comecei a trabalhar numa serralheria, entendeu? E todos os meus trabalhos que eu tinha, eu geralmente chegava, como é que eu vou dizer? Ao topo, não tinha mais o que fazer, entendeu? É igual aqui na igreja, eu só posso sair daqui se o pastor Felipe for embora, mas eu continuo debaixo dele fazendo alguma coisa. Sempre tinha alguém na minha frente, essa barreira, sempre, né? Porque eu alcançava rápido, né? E com isso, a minha vida foi prolongando, foi aumentando, até que eu fiquei maduro com 26 anos mais ou menos, e eu comecei a avançar na vida. Entendi. Olha a jornada, eu estou aqui processando tudo. Sabe, porque a gente falar uma história dessa em 10, 15 minutos, a gente às vezes acha que não tem um peso, mas enquanto o pastor está contando a história, eu estou processando, pastor. Esses anos, que às vezes a gente passa por alguma coisa de 2, 3 meses, a gente parece que o mundo vai acabar, a gente se desespera. E o processo que o pastor passou dos 7 anos de idade até os 25. Sabe uma coisa que o senhor até mencionou no começo, que a sua avó tinha outros filhos, né? Mas você é filho único? Ou você tinha irmão? Ou não, você tem irmão? Eu tinha 4 irmãos. Inclusive, eu tinha um irmão, né? Que era o mais ligado comigo. Porque depois disso eu fui trabalhar numa serralheria, né? E eu levei esse irmão para trabalhar comigo. Ele tinha mais ou menos 17 anos para 18, né? E eu tinha 23 para 24, 25 anos mais ou menos. É muito longe, não dá tempo para lembrar. Nessa época, a gente morava em Cascadura, no Morro do Fubá ainda, né? Mas sendo que ele morava numa casa, eu morava no outro. E chegou um belo dia, eu fui para trabalhar, né? E ele não foi. Aí, né? Ele já estava casado já. Eu liguei para ele e falei, não, tentei ligar, falar com ele, não consegui. Aí eu não consegui, eu falei, fiquei aquilo na cabeça, o que aconteceu? Não é possível. O cara não veio trabalhar, arrumei emprego para o cara, não é possível. Mas nessa época, tinha Fusquinha, PM, tinha Joaninha, no caso que era Joaninha, né?
e tinha aquelas veraneio, né? Não sei se vocês aqui lembram, né? O veraneio. Então. Aí, nessa época, e o meu irmão gostava muito de ficar conversando com as outras pessoas. Ele chegava assim, aí o cara desenrolado ficava conversando, né? Mas eu conhecia ele. Outras pessoas não conheciam. E um belo dia, a polícia subiu o morro pela escadaria, né? Eu não sabia, né? Porque, geralmente, quando a polícia ia no morro, igual hoje, o repórter avisa para todo mundo, ó, fulano de tal, a polícia vai em tal lugar, todo mundo fica sabendo, já tem um burburinho, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada. E o meu irmão não foi trabalhar, acordou tarde, perdeu a hora, né? Isso eu fiquei sabendo depois. E ele estava conversando com um grupinho de 4. Quando eles avistaram a polícia que estava vindo pelo morro e a polícia estava vindo por baixo, mas sendo que tinha uma subida por aqui, tinha outra por cima e tinha um túnel, que era na Quintino, né? A polícia foi por trás. Nisso, todo mundo estava com ele, saiu correndo. Saiu correndo. Ele pegou, foi correndo junto também. Nisso que ele foi correndo junto, ele sumiu até hoje, nunca mais apareceu. 4 pessoas. Aí eu fiquei 2 meses no IML procurando, fiquei no hospital procurando, fiquei na delegacia procurando, e eu senti, igual nosso amigo Ricardo ali perdeu o irmão, a mesma coisa eu senti. Aos 25 anos de idade, falei, caramba, aonde está meu irmão? Até hoje, eu acho que eu vou encontrar com ele. Porque, sabe quando você tem alguma alma gêmea sua ali, que você chega para ele e fala de manhã, de tarde? É difícil. Muito tempo que eu não lembro disso, entendeu? Mas aí, desculpa, pessoal. Mas a vida passou, né? E eu não consegui achar até hoje. E a gente continuou a vida, né? Mas aí Deus me abençoou com a minha esposa, né? Eu não sei nem se a resposta é essa, que eu também perdi agora. Ele chora e me faz chorar aqui também, né? Que eu gosto muito do pastor Alexandre. O pastor Alexandre é uma benção. Às vezes a gente passa por algumas coisas, a gente acha que é a pior coisa que aconteceu, e quando nós deparamos com uma história como essa, a gente vê o quanto que a gente às vezes está reclamando de coisas tão pequenas. Às vezes a gente está questionando coisas tão pequenas. E eu quero continuar essa entrevista aqui com o senhor. Eu acredito que tem abençoado muito, está abençoando muito a minha vida. E você acabou mencionando agora, pastor, sobre a Luciana, a pastora Luciana. Isso, exatamente. E como é que foi isso aí? Como é que foi quando conheceu ela? Como é que foi essa história toda aí? Conta pra gente. Além das minhas filhas, essa foi a parte mais feliz da minha vida, foi quando eu conheci a Luciana. Eu já estava trabalhando na Pedra de Guaratiba já, né? Estava iniciando a serralheria, né? Aí um belo dia, né? Do outro lado da rua tinha uma oficina mecânica, né? E minha serralheria é desse lado aqui. Eu não contei que eu abri uma serralheria, né? Que eu fui trabalhar na serralheria. Depois da serralheria eu virei sócio. Depois de sócio eu não quis mais sociedade. Aí a gente terminou a sociedade. Mas antes de eu terminar a sociedade, eu fiquei meio motivo aqui, eu acabei cortando a história. Eu tinha uma Fiat Palio, né? Por ir trabalhar. E nessa parte dessa Fiat Palio, ela tinha um trambulador, né? Todos os carros têm, né? Mas sendo que toda vez quebrava aquela parte de plástico. E eu deixava, né? Às vezes eu nunca tinha dinheiro para consertar, sendo que a oficina era do outro lado. Mas toda vez... Gente, eu não era da igreja. Pensa num cara que fazia contramão aqui, bandalha. Era eu. Primeiro, para economizar gasolina e ganhar tempo, né? E na Pedra de Guaratiba, até hoje, do outro lado, tem uma bandalha que tu pode fazer assim na contramão. Todo dia. Nesse dia, foi no sábado, minha caixa de marcha quebrou. Só entrava a primeira e a terceira, né? Falei, caramba, hoje está ruim para mim. Eu não estava vendendo nada na serralheria, né? E eu já conhecia a Luciana, de onde eu comprava alumínio, né? Aí eu falei, caramba, vou lá na oficina, vou lá perder um dinheiro, né? Porque não tinha, porque eu consertava o carro fiado, né? Aí eu fazia a contramão, né? Aí eu falei, não vou fazer contramão não, vou pela frente. Aí fui lá na pracinha dar uma volta. Aí nisso que eu estou chegando na pracinha assim, eu vi a Luciana, né? Aí eu olhei assim, eu botei a seta, joguei pro lado, que eu achei assim. Aí a Luciana, que foi? Aí eu falei, oi, Luciana, tudo bem? A Luciana, tudo bem. Tá indo para onde, ela? Eu tô indo para Campo Grande. Eu falei, caramba, eu também tô indo, entra aí. Aí, né? Aí a Luciana falou assim, tu tá indo para Campo Grande mesmo? Aí eu falei, não, tô indo para Campo Grande. Tava nada, tá mentindo pra caramba. Aí ela chegou,
Eu falei, e depois, Luciana? Tu vai fazer o quê, Luciana? Aí ela, não, eu tô indo para um churrasco lá na Vila Militar. Eu falei, puta, me dei mal, né? Eu falei um palavrão, né? Não era da igreja, né? Pô, me dei mal. Mas não tem nada, não. Tem um tempo que eu não vou no cinema. Vamos no cinema? Tempo, eu nunca fui no cinema. Aí a Luciana, eu não tenho horário certo não, né? Porque a Luciana, ela é preta, ainda bem. Se ela fosse branca, eu tava ferrado, porque ela é metida pra caramba, naquele tempo, né? Aí ela pra mim, eu não tenho tempo hoje não, mas quem sabe? Eu falei, tá bom, me dá seu telefone aí, né? Ela, tá bom. Aí ela me deu um número, né? Aí aquela habilidade de dirigir, né? Digitando já, né? Aí na mesma que ela me deu, já liguei, né? Aí o telefone tocou na mesma hora ali, né? Aí ela, nossa, você já ligou? Eu falei, tem muitas pessoas que dão o telefone errado para as outras pessoas, né? Tá conferindo. Aí, né? Aí eu do mundo, né? Do mundo tinha aquelas habilidades já de algumas coisas do mundo, né? Que o mundo me ensinou, né? Aí eu cheguei para a Luciana e falei, tá bom. Aí ela ficou lá em Campo Grande, eu botava a primeira, aí tirava a terceira, e a palha ia. Aí deixei ela em Campo Grande, ia para tarde, fui lá na oficina. Aí quando eu cheguei, parei na oficina, eu fiz aquela contramão, né? Falei, não vou arrumar mais nada mesmo, sei que já me dei sorte, fiz a contramão, fui lá na oficina. Aí o cara ajeitou para mim, não paguei também, foi na época mais ou menos R$40, botou uma pecinha de plástico. Aí deu 6 horas, eu liguei. E aí, Luciana, tudo bem? Ela, oi, Alexandre, tudo bem? Vamos sim. Eu falei, vamos no cinema? Ela, vamos sim. Eu falei, graças a Deus, estou passando para te pegar daqui, é meia hora. Ela, não é assim não. Eu falei que vou, mas eu vou te falar o horário. Eu falei, não, daqui a meia hora eu estou te pegando aí na tua porta, hein? Aí saí da oficina, aí eu fui lá do outro lado, no dono da oficina, falei, pô, seu Guedes, estou com um problema sério aí, seu Guedes. Aí ele fala, o que aconteceu? Pô, estou precisando de R$50 emprestado, botar gasolina, que eu tenho que fazer um trabalho amanhã, e eu não sei como é que eu vou fazer. Fez o concerto fiado, pediu dinheiro. Aí, né? Aí eu falei, caramba, hoje eu me dei bem. Eu já sei que ela é da igreja, vou namorar com ela, vou casar com ela, vou tirar ela da igreja e vai ficar dentro de casa fazendo as minhas coisas, eu vou ficar aqui na serralheria. Aí peguei e conversei. Aí eu tô bem lá com a Luciana, né? Aí a Luciana, a gente tava vendo no cinema, né? Aí tá o filme, né? O mundo é diferente do mundano, né? É diferente, né, do cristão, né? Aí a Luciana tava bem assim, não, eu falei, não vou te beijar não, tá? Eu vou ficar tranquilo. Aí, né, a Luciana tava assim, né, eu peguei e coloquei o braço dela assim, né, aí eu fui dar um beijinho nela, ela, que isso, para com isso, já quer me agarrar? Eu falei, não te agarrar não, pô, eu trouxe você no cinema, eu ia te dar só um beijo. Ela, não, na minha vida não é assim não. Eu falei, como é que é a sua vida? Sem beijo depois desse trabalho todo? Tu sabe o que eu passei. Quem me conhece sabe que eu sou muito direto, né? Então eu já vou e já falo logo, né? Aí nesse dia, ela falou comigo, aí ficou por isso mesmo. Depois disso também, ela ficou 2 semanas sem falar comigo, porque eu tentei beijar ela, né? E com isso a gente ficou falando por telefone, ligando uma vez, ligando outra, e assim a vida foi adiante, né? Tem mais pergunta? Posso continuar? Pode continuar, claro. E aí foi adiante, né? Nesse adiante, teve um belo dia, né? Que eu falei, bom, agora tá tudo certo. Eu falei, Luciana, tudo bem? Ela, tudo bem. Vamos tomar um suco hoje? Ela falou, vamos. Eu falei, hoje ela vai vir. Aí eu falei, me dá um suco de laranja e me dá uma Antártica. Aí a Luciana foi guerreira, pá. Ela sentou do meu lado, tomou um suco de laranja e eu tomando uma cerveja. Ela não falou nada, ficou quieta. Eu falei, caramba, da igreja, ela não reclamou. Aí ela me quebrou, que eu fiquei sem graça, né? Aí eu falei, nem um vinho você quer? Ela, não, eu não bebo. Eu falei, caramba, tu quer o quê? Ela, eu quero só que você me leve para casa. Eu falei, deu ruim. Entrei para ela de novo. Aí eu fui embora. Aí passou no outro dia, eu liguei para ela. Ei, Luciano, tudo bem? Ela, tudo bem. Vamos tomar um suco de verdade hoje? Eu tomo um, você toma outro? Ela, já está ficando melhor. Podemos sim. Aí eu fui, tomei um suco com ela, conversamos, né? Aí já foi mãozinha com mãozinha, aí ela já gostou mais, né? Aí eu falei, não, mas eu não vou largar minha cerveja por causa dela, não. Não vou mesmo. Eu não nasci para isso, não. A cevada é melhor do que a laranja. Só pensava besteira, né? Só pensava besteira. Aí chegou uma hora, né? Eu falei, Luciana, tá tudo bem? Ela, tudo bem. Ela falou, Alexandre,
Isso já foi na outra conversa, isso é mais ou menos uma sexta-feira. Eu vou te fazer um convite hoje, apesar de você ligou para mim. Eu falei, qual o convite? Você me chamou a primeira vez para sair no cinema, eu fui contigo. Você me chamou para a gente tomar um suco, eu pedi um suco, tu tomou uma cerveja, eu não falei nada. Da outra vez você tomou 2 sucos, eu tomei um suco, tomou outro suco. Agora eu vou te fazer um convite. Você vai na igreja comigo domingo? Eu falei, na igreja? Fazer o que na igreja, rapaz? Tá maluco? Vou dar dinheiro para pastor nada, rapaz? Sai fora. Já não estou ganhando nada, tudo na minha cabeça, né? 1 milhão de coisa, borbulhão. Aí eu falei, tá bom, depois eu falo contigo. Aí eu desliguei o telefone, como é que o inimigo é. Aí no sábado ele me ligou, Alexandre, vamos na igreja? Eu falei, não sei, quando é? É domingo às 18. Eu falei, tá bom, vou ver. Aí no sábado, mais para tarde, 5 horas, Alexandre, vamos na igreja? Eu falei, não sei. Quando ela me ligou, eu estava já no bar tomando uma cerveja já. Aí eu falei, não sei. Aí na hora que eu fui para casa, mais ou menos umas 9 horas da noite, ela me ligou. Eu já tinha tomado o quê? Umas 10 cervejas já, né? Fui para casa, estava cansado. Ela falou assim, Alexandre, você vai para a igreja comigo? Aí eu falei assim, tá bom, eu vou. Aí depois eu falei, caraca, ela me pegou, eu quase bebo e falei para ela aqui na igreja, caramba, que porcaria que eu arrumei, e agora, o que eu vou fazer? E chegou, né, no domingo, né, às 18 horas cheguei na tenda, isso papo de 16 anos atrás para 17, lá na tenda do Recreio Shopping, a gente tem um posto de gasolina hoje. Falei, caraca, aí quando eu chego assim, né, parei o carro, aí quem eu vejo? Aí eu vi um homem branco pra caramba, assim, de longe, assim, né? Mais branco mesmo. Eu falei, caraca, mano, ele não podia pegar um pouquinho de cor e eu ficar um pouquinho mais claro, malandro? Aí eu falei, quem é aquele dali? Ela, aquele dele é meu pastor. Eu falei, caramba, logo o pastor, não tinha outro cara para ficar na porta, malandro? Mas justamente naquele dia o pastor Felipe saiu, malandro. Aí eu cheguei assim, aí ele, e aí, Luciana, tudo bem? Aí ele, Luciana, tudo bem? Quem é esse daqui? Aí a Luciana, meu namorado. Eu, namorado? Nem sabia? Ela ficou meio tímida. Namorado? Eu falei, namorado? Eu falei, teu namorado dela? Eu falei, sim. Aí ele, tem certeza? Eu falei, sim. Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque eu cheguei na igreja com uma jaqueta de couro preta, um cordão de prata dessa grossura, né? E trança nagô, né? Calça preta e um tênis todo preto, né? Parecia aqueles de malandrinho de morro mesmo, tudo de rap assim, nada contra, tá? Aí tinha uns pessoal da igreja, né? Já viu quando você antigamente entrava no mercado? O pessoal ficava andando atrás de você para ver se você ia pegar alguma coisa? E lá na igreja tinha uns caras desses que ficavam andando atrás de mim, né? Aí eu olhava assim, tinha um cara me observando, igual o Luiz está olhando assim, né? Aí eu olhava pro outro assim, aí tinha outro me olhando, eu falei, meu Deus do céu, até que na igreja tem segurança também, cara, bem que eu não queria vir para cá, não dá não, cara. Aí a Luciana, você tá bem? Eu falei, não tô não, pô. Eu não sei se é por causa do meu cordão, meu cabelo, não sei se sou eu, todo mundo tá olhando pra minha cara, tá muito difícil isso aqui, pô. Ela, não esquenta não. Às vezes, até na igreja, quando chega alguém, a gente fica com aquele preconceito, né, de achar que vai acontecer alguma coisa. Mas se a gente vê com os outros olhos, é completamente diferente. Se eu tivesse sido como eu fui rejeitado naquela época, eu não estaria aqui hoje se eu fosse levar para o outro lado. Olha hoje o que eu estou fazendo pelo reino de Deus. Porque Deus me abençoou e eu vi completamente diferente como tinha que ser e como é hoje, né? Entendeu? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem pode aplaudir a Jesus aí pela vida do pastor Alexandre? E hoje, pastor, vem cá, pastor. Eu queria chamar o pastor Renato. Vem cá, pastor Renato, para orar pela vida do nosso pastor Alexandre. Ó, desde que eu cheguei na ILAM, ele sempre direto comigo, momentos cruciais da minha vida, algumas decisões que eu tomei, e ele sempre sendo franco, direto. Isso aqui é um homem de Deus, e a gente vai orar por ele aqui nesse momento agora, que é alguém que nos inspira, e eu espero que ele tenha inspirado você com a história dele, que você possa entender, realmente, para mim não está perdido, não. Eu tenho muita coisa para viver em Deus ainda, e o pastor Renato vai estar orando por ele aqui nesse momento, para a gente abençoar a vida desse homem de Deus. Antes de orar aqui, foi muito rápido, 46 anos da minha idade, no caso, né, para resumir aqui em 10 minutos, então foi um pouco rápido. Mas Deus faz grandes coisas na nossa vida quando a gente menos espera, e Deus coloca as pessoas certas, no local certo, porque eu tinha tudo
para me ser mais um desses que vocês podiam ver no noticiário. Hoje está morto, hoje está decapitado, faltando uma perna, qualquer outra coisa desse mundo. Não está dentro da igreja. Assim como foi a minha vida, que hoje administro várias coisas, assim também pode ser qualquer um de vocês. É só acreditar, porque o que eu aprendi com isso, igual Paulo diz, viver com pouco e viver com muito. Essa é a minha vida hoje. Nada me abala mais. O único propósito que eu tenho hoje é avançar o reino de Deus, e eu acredito, é o propósito de todos nós que estamos aqui dentro hoje. Vem? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou tomar liberdade e a gente vai fazer algo diferente. Eu quero chamar o louvor aqui em cima. Eu vou encerrar esse momento e depois eu vou pedir para o pastor Alexandre orar por aqueles que vierem aqui à frente. Hoje ele está aqui para dar, né? E não apenas contar a história dele, mas nesse momento breve, o que a gente quer é que ele seja um ministro de Deus sobre a vida de vocês. Não foi em vão que a gente chamou ele aqui. A gente chamou ele aqui porque a gente quer encorajar você a superar os seus desafios, a superar todas as barreiras que se colocam diante da tua vida. Foi muito breve, não dá para... A gente que tem o privilégio de andar com ele, a gente sabe do tempo que ele dormia em cima do saco de cimento. A gente que tem o privilégio de andar com ele, a gente sabe de coisas que esse cara já passou, que foram muito duras. E hoje, eu sinceramente, o pastor Alexandre é um dos caras mais abençoados e mais generosos que eu conheço na minha vida. Tem coisas que ele não gosta de falar, e a Bíblia fala aqui assim, que outros lábios te louvam. Então, ele falar é feio, mas eu posso falar. A ponto de ele se comprometer voluntariamente, pessoalmente, a doar 100 mil reais para a construção da Arena Ilan. Não é do que sobra, é do que ele crê. É um cara que vive uma vida totalmente diferente. E sabe que quando me pediram para fazer esse fechamento, eu fiquei pensando, Deus, a quem eu posso comparar a vida do pastor Alexandre? Qual a unção que está sobre a vida dele para que ele possa ativar na vida dos homens nessa conferência? Sabe o que me veio? Me veio Isaías 44, versículo 28, quando a Bíblia fala de um homem chamado Ciro. Qual é a correlação que eu faço entre Ciro e o pastor Alexandre? Porque Ciro também era um cara improvável. Aos olhos do povo de Deus, Ciro era a mesma coisa que Davi chamou Golias, um incircunciso, um gentio, alguém que não tinha direito algum a participar do projeto de Deus. Ciro, aos olhos da fé, era um homem normal e que não tinha acesso nenhum a viver algo sobrenatural. Ele era um cara assim, ó, se qualquer um fosse olhar na terra para ver alguém que seria usado, ninguém nunca ia olhar para a vida de Ciro. Mas teve um fato que mudou a vida de Ciro. Um fato transformou Ciro de um homem comum na fé a um homem usado por Deus. Qual é esse fato? Porque um dia chegou ao conhecimento dele que 150 anos antes dele nascer, o profeta Isaías liberara uma palavra sobre a vida dele. E a palavra era assim, ó: eu digo de Ciro, ele é o meu pastor, fará tudo o que me apraz. Ele será o homem que colocará o meu povo em liberdade para viver uma grande história. E aí, quando aquela palavra chegou ao conhecimento de Ciro, Ciro imediatamente se lançou para não mais andar na plataforma natural, mas para andar sobre a palavra de Deus. O pastor Alexandre um dia me contou que ele não dizimava, não ofertava. E quando chegou aqui o pastor, que antes de mim teve um pastor aqui, um homem de Deus chamado Elton. E o cara fez, sabe o que com ele? Botou ele para pregar, para fazer a oferta. E ele ficou no aperto. Ele falou assim, como é que eu vou fazer esse troço? Nelson me contou isso, eu morri de rir. O cara falou assim, tu vai fazer a oferta. Aí ele tremeu na base. Como é que eu vou falar do negócio que eu não faço? Mas aquele foi o último culto que ele não fez. Dali para cá ele mudou a vida dele. Sabe por quê? Ele começou a alinhar a vida dele para andar sobre a palavra de Deus.
quando Ciro recebeu uma palavra sobre a vida dele, ele tomou uma decisão: eu quero viver o que a boca de Deus falou a meu respeito. Então, quando isso acontece na vida de um homem, a vida dele sai de uma vida comum, natural, rasa, e ele vira alguém usado por Deus, porque Deus é especialista em usar aquilo que não é para confundir o que pensa que é. Deus é especialista em usar as coisas fracas, desprezíveis, para confundir as fortes. E esse Deus também liberou uma palavra sobre a tua vida. Ele diz assim, ó: você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A Bíblia diz, sabe, que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu quero falar, assim como foi com Ciro, assim como foi com o pastor Alexandre, há uma palavra liberada sobre a tua vida. E se você nessa noite entender isso, meu irmão, não tem saco de cimento, não tem lavagem, não tem escassez, não tem abandono, não tem perda. Nada pode parar a vida de um homem que se coloca alinhado com a palavra de Deus. E hoje eu quero declarar: Deus vai levantar homens para viver coisas sobrenaturais nesse lugar. Você vai vencer todas as barreiras que a vida, que o inimigo lançou contra a tua vida. Eu tenho orgulho de andar aqui na Elan com homens improváveis. Homens improváveis. Eu não tinha que nascer. Outro dia eu conversei com o pastor Marcos. Sabe qual é a história dele? Ele ficava na casa da avó e a mãe dele não tinha dinheiro para deixar o lanche dele. Então a avó dele descascava a maçã dos primos para que ele pudesse comer a casca. Mas hoje ele me leva no Mocelinho e paga a conta. Eu quero dizer, Deus quer fazer algo novo na tua vida, meu irmão. Chegou a hora de você romper todas as limitações. E eu quero chamar os pastores aqui dessa casa, os improváveis que venceram, para ativar uma geração de vencedores em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra aí? Quem crê nessa palavra? Então, em nome de Jesus, eu quero chamar você a ficar de pé nessa hora. E se você está vivendo um momento, você sabe, eu já contei minha história. Morei de favor, de casa de amigo, em casa de amigo, casa de amigo. Fiquei 5 anos da minha vida dormindo só em colchonete. Mas Deus, como diz Davi, nos tira do monturo do lixo e nos faz assentar entre os príncipes da terra. Você recebe essa palavra? Hoje nós vamos orar pela tua vida. Pastor Alexandre também vai estar aqui, botando a mão na tua cabeça. E enquanto a banda adora, sai do seu lugar, não perde tempo. Vamos aqui orar, porque essa casa é casa de oração, aleluia. Deus está com os ouvidos inclinados à oração que é feita nesse lugar. Isso, venha, venha. Vamos adorar, vamos abençoar os homens. Vamos orar por eles. Sai do seu lugar.